Finalmente é dia de Flu e é dia de Fla-Flu. A gente vai voltar a campo já com um clássico muito importante. A gente tem muita informação sobre isso para trazer aqui. Tem informação de portal sobre clubes interessados em destaque do Flusão. E além disso, craque do Flu solta o verbo sobre o planejamento para a temporada de 2025. Isso e muito mais você vai conferir nesse vídeo aqui. Então desde já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada. Depois da vinheta, vamos falar e muito do Flusão. É dia de Flu no Brasileirão. O Brasileirão é betano e a Central também. Tá confiante na vitória do Flusão? Então cria a sua conta usando o cupom Central do Flu lá na Betano e dobre o seu primeiro depósito a partir de R$50. Nos últimos dias começaram a surgir diversas informações de clubes europeus interessados na contratação do atacante Cauã Elias. Também não é para menos, né? Um jogador com destaque na categoria de base como ele teve, artilheiro do Sul-Americano Sub-17 em 2023, citado na lista do The Guardian no Next Generation, né? Como uma das principais promessas do futebol mundial e conseguindo já na sua primeira temporada como profissional num clube do tamanho do Fluminense se destacar e ser muito importante para a equipe na temporada, era natural que clubes estrangeiros viessem atrás dele pela sua contratação. A gente trouxe a informação aqui nos últimos dias que veio lá da Espanha de que o Real Sociedad estaria muito interessado e relembramos, né, o que o AS, Diário AS lá da Espanha, né, falou no meio do ano de que o Real Sociedad teve muito próximo de contratar o jogador por 20 milhões de euros, teria sido o valor pedido pelo Fluminense para liberar o atleta, mas acabou que o Fluminense não liberou devido à lesão do Germancano, má fase do John Kennedy, lesão também do Lelê. O Fluminense entendeu que precisaria do Cauã Elias, o que de fato está acontecendo. Só que agora o GE traz novas informações sobre esse assunto, sobre essa situação. De acordo com o portal, o staff do Cauã Elias, de fato, recebeu sondagens sobre o futuro dele na Europa. Os clubes estão de olho na sua contratação, seja para janeiro ou para o meio de 2025. A gente sabe que o mercado europeu é muito mais aquecido no meio do ano, já que é o começo da temporada deles. De acordo com a informação do GE, ainda não existe nesse momento uma proposta oficial ou uma negociação em curso. Mas essa sondagem foi de várias equipes, incluindo o Real Sociedad, Fulham da Inglaterra, Manchester United também na Inglaterra, Everton também na Inglaterra, Bayer Leverkusen da Alemanha e Napoli da Itália. Vale lembrar que o Cauã Elias tem contrato com o Fluminense até o final de 2029, recém-renovado no começo do ano, e uma multa de 70 milhões de euros, cerca de 430 milhões de reais. Ontem trouxemos aqui a informação do jornalista inglês Ben Jacobs de que o Fluminense estava pretendendo vender o Cauã Elias por algo em torno ali de 30 milhões de euros, cerca de 185 milhões de reais. O interesse europeu nele não para de crescer. É um jogador que a gente pode muito em breve ver seguindo o destino do André, por exemplo, e sendo negociado com o exterior. A gente sabe que infelizmente o Fluminense depende muito, né, da venda de jogadores, então principalmente os moleques formados em Xerém, isso vai acontecer, mas pelo menos o Cauã Elias está conseguindo dar esse retorno técnico, pelo menos por um tempinho aqui no profissional. E seguindo falando de moleque de Xerém, mas esse mais veterano, mais rodado aí pelo futebol mundial, quero falar um pouquinho do Marcelo. A gente sabe que o Marcelo tem contrato com o Fluminense somente até o final de 2024. Mário Bittencourt, quando foi perguntado em entrevista coletiva sobre a situação dele e do Felipe Melo, disse que essas negociações só ocorreriam depois do Brasileirão. O Fluminense primeiro tem que se salvar, né, na Série A, seguir na Série A, para daí definir o que vai acontecer tanto com o Marcelo quanto com o Felipe Melo. Mas o Marcelo deu uma entrevista à Flu TV, né, participou de um quadro ali respondendo perguntas de sócios do Fluminense, e nesse quadro ele foi perguntado sobre o Super Mundial de 2025. Aqui no Fluminense a galera tá sempre muito ansiosa nessa expectativa enorme. Felipe Melo já falou, né, que quer ter esse sonho de jogar o Super Mundial em 2025, e o Marcelo vai mais ou menos na mesma linha. Eu tenho aqui as aspas do Marcelo para trazer para vocês. Tenho maior vontade de jogar esse Mundial. É muito importante para mim, para o Fluminense e para minha carreira. Tenho vontade de jogar esse Mundial. Essa foi a declaração, portanto, do Marcelo. A gente tem que ver agora qual vai ser o planejamento do Fluminense. A gente vê que o Marcelo, em 2024, apesar de ter começado o ano muito bem, eu achei que ele começou bem, teve alguns problemas de lesão ao longo da temporada,
e agora perdeu um pouco de... Acho que a expressão perdeu espaço é um pouco exagerada, mas o Diogo Barbosa hoje é o titular na lateral esquerda, e o Marcelo entra ali sempre que o Diogo Barbosa não pode jogar, e sempre no segundo tempo ele participa, mas se antes ele era um titular absoluto com o Fernando Diniz, isso não acontece tanto com o Mano Menezes, e aí é ver o que o Fluminense vai preparar para 2025. Eu acho também que o aproveitamento do Marcelo passa muito também pela definição do treinador. Vai ser o Mano Menezes, o técnico de 2025, para o Super Mundial? Se sim, ele tem que conversar com o Mano Menezes e ver o que ele espera do Marcelo, o que ele acha que o Marcelo pode ou não entregar, para daí decidir se vai renovar esse contrato ou não. Claro que existe aquela questão da gratidão, mas que ela tem que ser muito bem trabalhada, né? Tanto o Marcelo quanto o Felipe Melo foram peças essenciais para o Fluminense jogar esse Super Mundial, e eu entendo que eles queiram participar. Mas o Fluminense tem que pensar em si. A instituição é maior do que tudo, maior que o jogador, e tem que analisar se os caras vão ser úteis, né? Se eles vão conseguir performar nesse torneio a ponto de ajudar o Fluminense ou não, porque se não rolar, gente, aí muito obrigado pelos serviços prestados e cada um vai pro seu lado. Eu quero saber de você, tricolor ligado aqui na Central, o que você acha? Você renovaria o contrato do Marcelo para jogar o Super Mundial no ano que vem? Comenta aí pra gente trocar aquela ideia. Quero falar agora da partida de logo mais, Fla-Flu importantíssimo pelo Campeonato Brasileiro. Eu tenho uma série de informações para trazer para você nesse vídeo aqui. Primeiro eu quero relembrar a vocês que o árbitro dessa partida, né, o escolhido para comandar esse jogo é o Rafael Claus. Isso é sempre uma notícia muito ruim para o Fluminense, porque o histórico tricolor sob o comando dele é tenebroso. Essas estatísticas que eu vou trazer aqui são do site flusão.xyz, dão conta de que o Fluminense jogou 38 vezes em partidas apitadas pelo Rafael Claus, tem 9 vitórias, 7 empates e 22 derrotas. A última partida que o Fluminense disputou sob o comando do árbitro foi um empate em 2-2 com o Juventude, que selou a eliminação do Fluminense na Copa do Brasil de 2024. Falando um pouquinho agora do Flamengo, o zagueiro, ou o volante, né, tem jogado bastante de volante nessa temporada lá pelo Flamengo, Léo Ortiz, falou ao GE sobre a importância desse jogo e pregou respeito ao Fluminense. Vamos lá, tenho as aspas dele aqui para trazer para vocês. É um Fla-Flu de muita importância para os dois lados, em que os dois times estão brigando por seus objetivos no campeonato. Temos que focar no Fla-Flu e o Brasileiro é um campeonato em que a gente ainda pode brigar lá em cima. E o jogo de agora, apesar da diferença de objetivos do campeonato, tenho certeza que será muito equilibrado. Quando é clássico, as coisas se equivalem. A gente tem que estar preparado porque vai ser um jogo muito difícil. E eles têm muita qualidade, apesar da fase que vivem. Então essa foi a declaração do Léo Ortiz, né, pregando ali bastante respeito ao Fluminense. E é verdade, né? Se você olhar o time do Fluminense, a escalação do Fluminense, não é uma escalação, um elenco que justifique a fase que a gente vive, o momento que a gente está no Brasileirão. Eu acho até que o time do Flamengo no papel, se bem que tá muito desfalcado, né? A gente vai trazer daqui a pouco aqui as prováveis escalações, tá muito desfalcado, talvez não esteja mais equivalente, mas eu até acho que o elenco do Flamengo é melhor do que o do Fluminense, sim, mas não é para ser essa diferença entre o Flamengo tá lá em quarto lugar, brigando por um G4, e o Fluminense tá em 16º, brigando para não cair. Então eu concordo com ele, eu espero sim um jogo muito equilibrado hoje à noite. E aí, antes da gente começar a falar um pouquinho de desfalques e retorno, né, tem uma notícia boa aqui para o Fluminense, jogador confirmado na partida. Eu quero rapidinho aproveitar para dar uma moral para a galera tricolor ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Todo vídeo eu convido você que está aí nos assistindo a deixar um comentário aqui embaixo falando o seu nome e de onde você está nos assistindo. A gente gosta muito de saber até onde a Central alcança nesse mundo gigantesco. Galera, chega junto, deixa o comentário e sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo eu vou mandar um abraço pro Vivaldo Bentes de Maués, lá no Amazonas, pro Carlos Antônio de Belfor Roxo, Marcos de Souza, do Rio de Janeiro, Márcio Cardoso de Itaboraí, Assis de Manaus e pro Marcílio Pereira de Rio do Sul, em Santa Catarina. Um abração pra galera tricolor ligada na Central, convite reforçado para você que tá assistindo. Quer que a gente mande um abraço, um salve e cite seu nome? Comenta aqui embaixo dizendo o seu nome e de onde você tá nos assistindo. Combinado? Vamos falar um pouquinho dessa informação, por quê? Porque ele era dúvida pro clássico, mas agora eu acho que a gente já pode cravar que não mais, né? Tô falando do Facundo Bernal, tava com a seleção uruguaia nessa data FIFA, chegou ao Rio de Janeiro ontem e tinha toda essa questão, apesar de não ter participado do treino de preparação do jogo, o Mano Menezes avaliaria ali a situação física dele para ver se ele poderia entrar em campo no Fla-Flu ou não. Bom, o Bernal acabou não sendo sequer relacionado no empate do Uruguai contra o Equador, lá em Montevidéu, o que aumentou as chances dele ir a campo na partida de hoje. Bom,
dependendo do Instagram dele, ele já confirmou, já fez o check-in dele lá para estar no partida de hoje, tá? O Bernal publicou no Instagram uma chamada para o Fla-Flu, que confirma, né, que ele está relacionado para esse clássico. O jogador de futebol, quando ele posta lá nos stories dele aquela chamada para o jogo, é porque ele está relacionado. Quando ele não está relacionado, ele nunca posta nada. Então o Bernal, relacionado para a partida de hoje, deve inclusive ser titular. Outra situação que está em aberto é a do John Arias, mas também é uma situação que a gente vê com o otimismo. Ele tem um desgaste muito grande, porque ele jogou pela Colômbia na terça-feira, fez uma longa viagem, a Colômbia jogou lá em Barranquilla, que é bem longe do Rio de Janeiro, mas também deve ir a campo. A gente trouxe aqui ao longo da semana uma informação do Caio Bloss de que o John Arias teria afirmado ao Fluminense que poderia atuar, estaria em campo no Fla-Flu. Então também a tendência é que o John Arias esteja à disposição de Mano Menezes para atuar nessa partida de hoje. Então eu tenho aqui as duas prováveis escalações, tanto de Flamengo quanto de Fluminense. Começando a falar do Flamengo, né? A gente comentou aqui ontem que Gerson, Pulgar e De La Cruz, desgastados pós-data FIFA, não vão a campo nessa partida. Além deles, o Flamengo não tem nenhum jogador suspenso, mas tem Everton Cebolinha, Matias Vinha, Pedro e Luiz Araújo lesionado. Então esses são os desfalques do Flamengo, que tem como provável escalação Rossi no gol, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alex Sandro. No meio-campo, Alan, Léo Ortiz e Alcaraz. Lá na frente, Michael, Bruno Henrique e Gabigol. Esse é o time do técnico Felipe Luiz, que deve ter o Arrascaeta no banco de reservas, assim como o Gonzalo Plata, para entrar no segundo tempo como opção. Falando do lado tricolor, a gente tem os desfalques do Marcelo e do Keno, que estão suspensos, além de Serna, Lelê e Thiago Silva, que estão lesionados. O Thiago Silva não conseguiu retornar a tempo para esse Fla-Flu, não vai jogar. A gente falou isso aqui ontem, né? A expectativa é que ele fique pronto para a partida contra o Atlético Paranaense e contra o Vitória. Portanto, o provável time do Fluminense tem o Fábio no gol, Samuel Xavier na direita, Inácio, Thiago Santos e Diogo Barbosa, Facundo, Bernal, Martinelli, Ganso, Lima assumindo a posição do Keno, John Arias ou Marquinhos, se o John Arias não tiver condição de ser titular, vai ser o Marquinhos, e o Cauã Elias lá na frente. Esse é o time armado pelo técnico Mano Menezes. Agora eu quero saber de você, tricolor ligado aqui na Central. Você tá otimista com uma vitória do Flusão no clássico de hoje? Comenta aqui o seu palpite pro jogo de logo mais pra gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.